Seja bem-vindo à primeira aula da nossa jornada de transformação da sua vida, da sua saúde mental. E essa vai ser uma aula, pessoal, onde a gente quer que você mude a sua perspectiva para entender a importância dos conhecimentos da área do que vem tanto da psicologia, da neurociência, da filosofia, atualidades, mas que tem um impacto fundamental na sua saúde mental e manter você uma pessoa que não tenha problemas que a gente vai falar ao longo dessa aula, ou, no mínimo, que tenha a capacidade de enfrentar esses problemas. Acredito que a pergunta que você tem na sua cabeça agora é: qual que é a característica mais importante para se ter e buscar saúde mental? Hugão, Bom, primeiramente é ter abertura para aprender coisas novas, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe de determinadas coisas, mas quando um especialista explica, você entende melhor e consegue adaptar essas estratégias de uma forma mais eficaz no seu dia a dia. o que é importante que a gente reflita também, pessoal? A gente vive hoje na era digital. É uma era onde a gente está constantemente bombardeado de informações. Seja pelo celular, pelo e-mail, pelo computador. Cara, constantemente existe informações chegando dentro de você. E nem sempre você tem um filtro para poder lidar com cada coisa e assimilar o que é verdade e o que é mentira. E o que que acontece? A gente tem inúmeras certezas na nossa mente que a gente vive repetindo para nós mesmos e para o mundo, que nem sempre a gente tem como comprovar. E aí o que que acontece? A gente repete isso porque isso é o que nos foi ensinado. Bom, se você chegou até aqui é porque você tem alguma questão a resolver em relação à sua saúde mental. E essas verdades que te dizem e que você provavelmente acredita não estão surtindo um efeito muito bom na sua vida. Mas não se preocupa, que a gente está aqui para te ajudar e a gente também sabe que isso não é só culpa sua, porque hoje a gente vive numa sociedade com muita desinformação e as pessoas acabam acreditando muito naquilo que elas ouvem. Então a gente está aqui para informar com respostas científicas para os seus problemas. Como a gente vive hoje um problema estrutural na sociedade, pessoal, que é a falta de conhecimento sobre a área de saúde mental, vamos analisar isso na prática para que a gente possa entender o quanto que isso já está impactando a nossa sociedade hoje? Já tem um gráfico na telinha aqui para você acompanhar os números que a gente vai falando para você, mas hoje, segundo dados da OMS, falando sobre transtornos de ansiedade, esses dados são de 2019, a gente tem 19 milhões de pessoas, que seria, traduzindo, cerca de 10% da população com algum tipo de problema da ansiedade, seja ataque de pânico, toque, ansiedade generalizada, todos os transtornos que estão enquadrados dentro desse problema. Se a gente for analisar os dados sobre depressão, segundo dados do gov.com.br, a gente tem 33 milhões de pessoas que apresentam sintomas de depressão. Traduzindo isso, é cerca de 15% da população. A média global de pessoas que se sentem sozinhas hoje é de 33%. Como não existe uma média e um estudo feito dentro do Brasil, se a gente trazer essa média global junto com os 200 milhões de habitantes que tem dentro do Brasil, 33% disso, a gente estima que 66 milhões de pessoas hoje estão aí do outro lado da telinha se sentindo extremamente sozinhas e solitárias. E, falando sobre burnout, a mesma média global de 30%, se a gente fosse traduzir para números onde a gente enxerga isso dentro da sociedade brasileira, são cerca de 60 milhões de pessoas que já sofreram algum tipo de problema com relação a trabalho e sobrecarga, tanto emocional quanto também física, em alguns casos. Pessoal, vendo esse gráfico na telinha, você já pode perceber que apenas 11,6% das pessoas são de fato saudáveis. Isso acontece porque ou essas pessoas buscaram por terapia em algum momento da vida delas, ou elas realmente têm uma boa capacidade de lidar com os problemas, o que fez com que a sua mente se mantivesse saudável ao longo do tempo.
Isso é possível? Sim, e a gente vai te ensinar em algumas aulas futuras aqui também. Mas, outro ponto importante de você saber é que a gente fez o cálculo dessa tabela estimando que cada transtorno acontecesse de forma separada. Mas o que acontece na verdade é que muitas vezes uma pessoa que tem um transtorno pode desenvolver o outro. Então, os números da ansiedade e depressão, por exemplo, podem estar misturados, tá? Existem pessoas com depressão que também têm sintomas de ansiedade e vice-versa. Pessoas com ansiedade que também têm sintomas de depressão. Então é importante a gente trazer para você que o cálculo que a gente fez dessa tabelinha que está aparecendo para você, ela é um cálculo apenas como demonstrativo do que a gente encontra de sociedade hoje. É importante que vocês entendam que os conhecimentos que a gente vai passar aqui é para fornecer para vocês estratégias de como lidar melhor com os sintomas ou com os transtornos que vocês vêm enfrentando. E o que a gente vai falar aqui não é para substituir os seus valores ou as suas crenças de vida. A gente está aqui para corroborar com isso e para somar com essas ferramentas que a gente vai explicar para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Tudo que a gente passar aqui para você não substitui a sua religião, não substitui a sua orientação sexual, não substitui a sua atuação profissional, não substitui a sua essência. É para somar e te ajudar com os seus desafios. E para fechar essa aula aqui, pessoal, é importante que você entre para essa plataforma com uma mentalidade de aprendizado. E saiba também que os conhecimentos sobre o campo de saúde mental que te trouxeram até aqui, eles não são mais tão relevantes. Então a gente quer que você pegue esses conhecimentos, coloque dentro de uma caixinha e, cara, enterra lá no fundo do oceano. Não que você não vai resgatar eles depois. Talvez você resgate eles para somar com aquilo que a gente traz para você. Porém, esse não é o momento. Esse é o momento de você entrar com a mente aberta, pronto para aprender, pronto para implementar aquilo que a gente vai te ensinar ao longo da nossa jornada juntos. Então, bora para cima.